Eu estou de volta com o professor Fernando Boto, conversando hoje sobre a comunicação empresarial criativa. Professor Fernando, as pessoas de modo geral, a gente pode afirmar que elas se consideram pessoas criativas? Muito pouco. De maneira geral, a autocrítica é muito profunda nas pessoas, pelo menos os profissionais que eu tenho tido mais contato, eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta. E é bem curioso, porque, de maneira geral, as pessoas não se consideram criativas e percebem, às vezes, a criatividade como um elemento que elas se desconectaram lá na infância, no mundo de Sofia, na Alice no País das Maravilhas. Então, a gente, muitas vezes, confunde imaginação com criatividade, porque a criatividade, às vezes, é uma coisa simples. Ela Qual que é a diferença da imaginação para a criatividade? Vamos colocar que criatividade, ela seria algo que você já pode colocar num plano um pouquinho mais concreto. Imaginação, penso que ela fica mais um termo da mente, a capacidade de você criar e sem qualquer tipo de vínculo com o mundo material, né? A imaginação ela leva à criatividade, mas o processo criativo ele já é alguma coisa pautada em outras. Acho que entrarmos em derivações teóricas é uma coisa interessante, adoro. Mas eu vou dar um exemplo que fica mais saboroso da gente entender. Na televisão funciona melhor, né? Pensa assim, certa vez, numa dinâmica coletiva, isso já foi feito há décadas e até hoje é feito, deram um pedaço de arame de cerca de 20 centímetros para os participantes em equipe, dizendo assim, façam algo criativo. E veja que a questão da criatividade é muito difícil, você na hora, se tinha um tempo, as equipes fizeram. E mais da metade das equipes fizeram um clips. Né? E não há invenção mais criativa de um pedaço de... Veja, é uma coisa simples isso, porque a criatividade muitas vezes ela é simples. Ela tem a capacidade, ela deve ter a capacidade de surpreender as pessoas, deve ter a capacidade de ressignificar algo que já existe de uma forma inusitada, diferente. E hoje... com a questão da economia criativa, você tem que observar que a tua capacidade de olhar criativamente para as questões, ela está intimamente relacionada à tua capacidade de economizar dinheiro e ampliar margens de lucro nas empresas. Né? Esse hoje é um ponto central na discussão. E o que facilita o desenvolvimento da criatividade dentro das empresas, das organizações? Bom, as empresas elas têm que ter abertura, porque nem todas as empresas têm uma cultura organizacional que permite um exercício da criatividade. Né? Então, há empresas que até reprimem os processos de criatividade. Eu diria o seguinte, para você ouvir ideias criativas, você tem que estar preparado para ouvir, e para ouvir tudo que é bom e tudo que não é bom, muitas vezes. Então, um ambiente em que o feedback e a escuta ativa, ele tem um espaço maior, ele tem mais chance de proporcionar ideias e proporcionar que a criatividade saia de apenas um plano que a empresa quer se tornar mais criativa. Isso não resolve muitas coisas. Há necessidade de ações e eu diria, as reuniões, muitas empresas usam muito bem, por exemplo, o briefing, outras pensam que utilizam. Você tem brainstorming bem utilizado e mal utilizado. Se você coordenar bem as ferramentas que existem, não tenha dúvida, saem coisas espetaculares. Há um consultor que há poucos dias me mostrou um trabalho dele muito curioso. Ele precisou de exemplos que ele queria utilizar num trabalho acadêmico e ele mandou um e-mail, mas de uma forma muito criativa, ele fez o pedido de quem poderia dar uma contribuição de uma historinha, de um case para deixar o trabalho dele mais rico. E a maneira que ele pediu foi tão... foi uma forma simples, uma forma direta, já disse o que desejava e tudo mais, e ele me comentou que no final da tarde, do mesmo dia, já tinha mais de 50 cases. Então, todos nós já tivemos oportunidade de buscar informações e tudo, e o resultado desses não depende apenas da sua pessoa, da sua imagem, da sua reputação, assim como as empresas. Você precisa ter maneiras criativas de você conseguir se comunicar, se expressar e obter aquilo que você espera da tua atitude de comunicação, né, da tua ação. Professor, para encerrar essa nossa conversa, existe algum exercício, alguma prática que a gente consiga desenvolver, exercitar essa nossa criatividade
Existe alguma coisa a ser feita? Existem muitos exercícios de criatividade, alguns interessantíssimos. A gente está falando em comunicação empresarial criativa, né? A criatividade, sendo um processo humano, ela não tem um exercício com resultados garantidos, mas você tem possibilidades de você orientar a tua vida para questões mais criativas, como buscando fazer algo diferente, de maneiras diferentes, dar respostas diferentes a situações iguais. Né? Veja, desde o fato de você buscar um caminho diferente, um trajeto diferente para a sua casa depois do trabalho, até exercícios mais radicais, como experimente um dia tomar café da manhã com uma venda nos olhos. Né? São experiências que obrigam você a lidar com partes de si que são desconhecidas. E isso, com certeza, causa uma mudança muito grande dentro da gente. Então, se você orientar, eu recordo um escritor brasileiro também muito, um escritor consagrado, ele usava o relógio de ponta cabeça. Então, eu acho que aquilo dá uma confusão danada com o relógio de ponteiro, né? Mas, afinal, até ele mesmo diz que o relógio é tudo igual, até o relógio errado, pelo menos 2 vezes por dia ele está certo, né? O relógio parado. Então, ele usa o relógio ao contrário. Ele diz que aquilo desenvolve a sua mente e ele começa a adaptar-se a situações diferentes. Há muitas maneiras de desenvolver em termos de exercícios e tudo, e há profissionais brilhantes para isso, e há trabalhos em grupo, porque é interessante hoje você aprender a criar nas empresas através de trabalhos muito coerentes e alguns deles que você utiliza dinâmicas de grupo para você criar sinergia entre as equipes. Na verdade, é estimular a busca de feedback. Você tem que criar um ambiente que as pessoas possam se expressar e se sentir livre de julgamentos naquilo que dizem, para se escolher as melhores ideias. Então, realmente, há exercícios, sim, sem dúvida, há exercícios individuais, há exercícios em grupo, e todo mundo, acho que todos nós temos que buscar uma vida mais criativa, né? Porque isso a gente colhe os frutos na vida profissional, na vida pessoal, afetiva, e aí por diante. Professor Fernando, muito obrigada pela presença. E você que está nos assistindo, se quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho do professor Fernando Boto, é só acessar o site que está aqui na tela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já.